Muito bom dia, meus irmãos. Mais uma vez aqui hoje com o último capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. E hoje um capítulo muito impactante. O Emmanuel deixou aqui uma pérola para nós, um tesouro, né? Que é Façamos Nossa Luz, capítulo 180. E façamos nossa luz, ele veio aqui fechar com chave de ouro, porque é a finalidade da nossa existência. É o alvo do nosso viver. É para isso que temos que nos preocupar. Tanto que o Criador, no livro da Gênesis, ele fala: haja luz e houve luz. Todos os seres, todos, sem exceção, do átomo ao arcanjo, eles são criados para seguirem para a luz, todos eles, sem exceção. Então, ele quer que a gente perceba isso, mas é que quando a gente cai aqui na matéria, a Terra, né, um planeta ainda imperfeito, inferior, aí a gente se preocupa muito com as nossas necessidades mais básicas, nossas necessidades materiais, e esquecemos do mais importante, que é a necessidade do espírito, que é a necessidade de luz, de amor. Então a gente se perde ali dentro da gente. Então, começando aqui, ele traz para a gente o versículo de Mateus 5,16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Bom, esse trecho está no Sermão do Monte, onde Jesus fala: fazeis resplandecer a vossa luz, para assim os homens o vejam. Então ele diz isso não para que os homens vejam a sua luz, mas que a gente possa glorificar a Deus, a gente possa ser exemplo, a gente possa encaminhar também outros irmãos com a nossa mudança. Então a gente mudando lá, renovando, nos renovando, a gente conhecendo lá nossas sombras, a gente vai realizar lá a reforma íntima, então a gente vai conseguir criar a nossa luz. Então vamos fazer resplandecer essa luz, que é um reflexo da luz divina. Todos nós somos feitos da divindade, todos nós somos seres de luz. Claro que a gente vai fazer cada vez mais brilhá-la de acordo com as nossas atitudes, fazendo ali, elevando os nossos valores morais, mais preocupados aí com o amor, com a fraternidade, no serviço ao próximo, não pensando só, não sendo individualistas, egoístas, ambiciosos, né? Claro que a gente tem que cuidar sim da vida material, mas que a gente possa também ajudar, estender as nossas mãos, porque sabemos que nós estamos aqui para crescer, fazer brilhar a nossa luz. Então a gente só vai chegar a ter vida em abundância, chegar lá no planeta mais elevado, só se a gente acender a nossa luz. E para isso é preciso que nós nos conheçamos, que nós realizemos nossa reforma íntima, porque nós somos imperfeitos e é fácil. Se a gente começa lá como Santo Agostinho falou, toda noite fazendo uma anamnese, pensando que nossos atos, nossos pensamentos, vendo o que a gente pode melhorar, né, nossas más tendências, porque é fato pra gente. A gente pode se conhecer, né? Porque se a gente não se conhece, a gente vai começar a projetar no outro, né, dando uma aqui de psicóloga, né? Eu não sou psicóloga, mas é isso que eu faço terapia há anos. Então é importante que a gente se conheça, que a gente conheça as nossas más tendências. Se a gente está na Terra, nós somos ainda seres inferiores, imperfeitos, então a gente está aqui para melhorar. Então, quando a gente começa na reforma íntima, que começa querendo aí viver, evoluir, a gente começa começamos a nos conhecer. Bom, então é isso. Então ele trouxe aqui para gente do evangelista Mateus, um trecho que está no Sermão do Monte: fazeis resplandecer a vossa luz. E ele começa aqui o comentário: ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na
crosta planetária é limitado o círculo de ação. Então ele diz aqui que a gente vive num planeta inferior ainda, mas não por isso que seja belo. A Terra é um Éden, é muito belo. Então a gente tem todas as oportunidades aqui para crescer e para evoluir, mas é que quando a gente chega aqui, né, na matéria, a matéria é restrição, é limitada, é estreiteza. Então a gente começa aqui, a gente se perde aí pensando em orgulho, na vaidade, em querer querer mais e mais, pensando somente em nós, que a gente tem que guardar para os nossos filhos, e a gente acaba que esquece da vida espiritual, que é tão importante, que a gente aqui não é um mundo só para a gente vir, ganhar dinheiro, tal, trabalhar e lazer, não é só para isso, é crescimento, é evolução, é alimentar o nosso espírito de amor, de luz. Né? Então a gente chega aqui e se perde, né? E os espíritos vêm e nos falam isso, como é restrita a matéria, quando a gente está aqui na matéria. A gente pede para a gente vir, para a gente evoluir, mas quando a gente mergulha aqui na matéria, a gente fica presa aí nesses prazeres mundanos, então a gente esquece do mais importante. E quando a gente está lá, que a gente expande a nossa consciência, a gente vai entender o quanto a gente perdeu tempo aqui preocupado com coisas que não são tão importantes. A gente não evoluiu o nosso espírito. Aí chegamos lá sem luz, porque tem até o livro Voltei, o irmão Jacob, ele fala, era palestrante, vivia aí dando palestras, ajudando, né? Mas ele era voltado ainda para a vida material. Então, quando ele chegou lá, ele viu que a luz dele era muito, não brilhava tanto quanto a luz dos outros irmãos. E ele ficou triste e lá ele conseguiu, lá trabalhando, estudando, fazer brilhar a sua luz. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade aqui, reencarnados, fazer brilhar a nossa luz, estudando-nos, conhecendo-nos e praticando lá o autoburilamento, que é transformando aí, não é brigando com a nossa sombra, porque não vai adiantar, mas é nos conhecendo e sendo lá, entendendo que nós somos imperfeitos e que a gente pode melhorar, elevar, renovar nossos valores, o amor, a fraternidade, a humildade, né, o serviço ao próximo. Bom, se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. Porque o planeta Terra é um planeta, um Éden, como eu falei aqui, né? Então, ele nos proporciona tudo o que precisamos. Então, a casa é pequena, não importa se é a casa, ou a casa que nós moramos, ou a gente pode ser feliz aqui, nos renovando, nos fazendo brilhar a nossa luz. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade. Então, a gente pode encontrar a felicidade aqui. Claro, a felicidade relativa, porque a felicidade realmente a gente só vai encontrar quando a gente estiver lá, iluminados, felizes, com vida em abundante, quando a gente já estiver lá se renovado, estiver lá se melhorado, né? Então, a gente vai encontrar a vida em abundância. Mas aqui a gente pode ser feliz, não pensando, não sendo individualistas, egoístas, porque a felicidade e a paz a gente encontra quando a gente também estende as nossas mãos, quando a gente também ajuda o outro a crescer e evoluir. Então a gente tem que se preocupar também com o outro, com o próximo. A angústia de nosso plano procede da sombra. Então, por quê? As nossas sombras interiores. Porque por que o planeta Terra é um planeta inferior? Porque nós, espíritos que vivemos aqui, nós somos ainda inferiores. Por quê? Porque a gente carrega ainda muitos vícios, muitas más tendências, e a gente está aqui para a gente caminhando num planeta de transição, caminhando para um planeta de regeneração, mas é preciso cuidar da nossa sombra íntima. Por exemplo, o umbral não é uma criação de Deus.
Não é. Nós, quando chegamos lá, que criamos, porque o pensamento plasma. Então a gente plasma esses lugares de angústias, de dores, de acordo com os nossos pensamentos, porque estamos angustiados, sofrendo, cheio de dores, lá estamos insatisfeitos ainda porque fizemos a passagem, ainda apegados ainda às coisas da matéria, aos nossos amigos, aos nossos parentes. E aí chegamos lá sofrendo e plasmamos aqueles lugares de sofrimento. Então não é Deus que criou um umbral, somos nós com as nossas sombras interiores. A escuridão invade os caminhos em todas as direções, trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. Quando a gente não acende a luz, o que acontece? Nós somos levados pelas trevas, nós somos influenciados por esses irmãozinhos que ainda estão perdidos, que a gente precisa ajudá-los também. Então, a gente vai ser influenciados, vamos ser ali um barco à deriva, nós vamos ser manipulados por essas consciências, por esses nevoeiros. Então, enquanto a gente não realizar a reforma íntima, não entender que a gente precisa da ajuda dos bons espíritos, que a gente precisa da transformação íntima, e precisa transformar essa nossa sombra, não guerrear com a nossa sombra, a gente precisa transformar, entender que nós somos imperfeitos, acatar lá nossas más tendências, mas transformá-las. A gente precisa disso, senão a gente vai ser levada aí por esses irmãos. Seremos obsidiados, seremos subjugados, quiçá fascinados por esses irmãos que estão nas trevas. E a gente precisa ajudá-los também. Em meio da grande noite, é necessário acendamos nossa luz. Se não acendermos a nossa luz, as trevas vão tomar conta de nós. A gente precisa disso, é um imperativo. Jesus trouxe esse imperativo, fazei resplandecer a vossa luz. A gente só vai encontrar a felicidade se a gente fazer luz em nós, se a gente refletir a luz do Pai, seguindo os caminhos dele, os caminhos do Evangelho. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da libertação. Então, a gente não vai se libertar aí das nossas trevas, da ignorância, se a gente não acender a nossa luz. É imperativo, é essencial para nós, para todos nós. Sem a irradiação brilhante de nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. É uma questão de sintonia, a gente atrai aquilo que a gente tem dentro da gente. Se a gente não se eleva, se não acende a nossa luz, a gente não vai atrair os espíritos bons que possam nos ajudar, nos intuir no melhor caminho. A gente vai atrair o quê? Aqueles espíritos inferiores, porque a gente tem dentro da gente coisas ainda, vícios, más tendências que a gente não está trabalhando. Então, a gente vai atrair para a gente o quê? Aquilo que temos dentro de nós. Por exemplo, o Chico Xavier, ele não atraía os maus espíritos, por quê? Porque ele já tinha realizado lá a reforma íntima, se transformado, feito luz dentro dele. Ele acendeu a luz interior. Então, ele só atraía espíritos bons para eles. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar nosso interior. A gente tem que realizar o autoconhecimento para que a gente possa evoluir. Porque se a gente não conhece lá as nossas más tendências, os nossos vícios, achando que nós somos perfeitos, lá criticando ou apontando o nosso dedo para o outro, toda vez que a gente aponta lá o nosso dedo, a gente está o quê? A gente está julgando, a gente está projetando o que a gente tem dentro da gente no outro. Porque quanto mais evoluídos, mais a gente vai entender a necessidade
necessidade da gente estudar o nosso interior, da gente nos elevarmos moralmente. Então, a gente só pode ajudar se a gente tem para ajudar. Senão, a gente não vai poder ajudar. Como que a gente vai ajudar se a gente está precisando de ajuda? Então, a gente só vai ajudar o próximo se a gente conseguir também ajuda. E a gente só vai conseguir ajuda dos bons espíritos se a gente estiver realizando a transformação. Então, aí sim seremos exemplo. Aí sim glorificaremos o Pai, que nada mais é o reflexo da luz de Deus dentro de nós. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É isso. Para que a gente possa evoluir, a gente precisa acender a nossa luz interior, conhecendo as nossas sombras. A gente só vai acender a luz se a gente conhecer as nossas sombras. Não adianta pensar que eu sou perfeita, não sou. Se eu estou na Terra, eu sou imperfeita, eu preciso trabalhar coisas dentro de mim, cada um com seu cada um, né? Então eu tenho minhas más tendências, o outro tem outras más tendências, e a gente vai sempre aproximar da gente aqueles que têm similaridade conosco. Então a gente vai atrair espíritos inferiores, aqueles que têm uma similaridade conosco. Mas a gente também pode atrair os bons espíritos quando a gente também tem coisas boas, porque a gente também tem coisas boas dentro de nós. Então é um equilíbrio, a gente tem que equilibrar essas nossas sombras, tem que fazer com que elevar, entendendo lá, eu não posso, eu tenho um vício da bebida, suponhamos, então eu não posso estar perto de quem bebe, eu não posso ir para um bar. Então é uma questão de você entender lá suas más tendências e você saber o que você pode e o que você não pode, que você não deve. E se eu sou viciada, sei lá, eu adoro comprar, então eu não vou para o shopping todo dia. Eu sou viciada em, sei lá, em outras coisas, né? Então eu não vou realizar aquilo. Então é você se estudar, é muito importante isso, você realizar o autoconhecimento. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Sim, a gente pode recolher aí o exemplo de um Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, o Divaldo Franco, e esses outros livros que a gente lê, esses palestrantes, o Divaldo, né? Todos esses outros seres que vêm aqui e praticam tanto amor, tanta caridade, a gente pode pegar o exemplo deles. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Então, é preciso que a gente entenda, a gente não pode viver aí à mercê da luz alheia, a gente não pode, né, fazer com que eles sejam, eles podem nos amparar, mas eles não podem ajudar, fazer com que sigamos um caminho do amor e do bem. Nós precisamos entender que a gente precisa acender a nossa luz. Eles estão ali como exemplo, mas nós mesmos temos que acender a nossa luz. Então, é importante que entendamos isso. Fulano vai me ajudar. Não, ele pode ser um exemplo para mim, mas eu mesma vou me ajudar. Eu mesma vou lá entender o que eu preciso para acender a minha luz. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Sim, eles podem aí ser chamados, aí, os seres mais evoluídos, para outras empreitadas. Então, aí a gente vai ficar como aí, o exemplo que eu tenho falado aqui, dado o exemplo do Públio Lentulus, né, que foi casado por 25 anos, né, com a Lívia, e teve lá ela um espírito superior, elevado, e o exemplo dela, mas mesmo assim ele ficou anos e anos perdido, porque ele estava junto dela, ele podia se espelhar nela, mas não adianta, quando a gente não quer, entendeu? Eu preciso da nossa intenção. Claro que ele já entendeu hoje em dia, ele já está conseguindo chegar tá mais perto dela, que evoluiu, mas
ele ficou defasado, tem uma defasagem. Por quê? Porque ele ficou perdido dentro dele mesmo, sem se conhecer. Então, aí perdido aí nos prazeres da vida, nos prazeres mundanos. Então, que a gente pense nisso. O que a gente está fazendo? Se a gente está aproveitando aqui a nossa estada aqui na Terra, aproveitando aí para crescer, para evoluir, acender a nossa luz, ou a gente está aí perdido aí dentro de nós mesmos, perdidos aí nos prazeres da vida, nos prazeres do mundo, no egoísmo, na vaidade, no orgulho. A gente tem muito que estudar, muito que aprender. E a gente pode até citar aqui o exemplo, né, das virgens, das virgens prudentes, elas não conseguiram emprestar ali o seu azeite. Por quê? Porque o combustível é próprio. Nós que temos que armazenar esse combustível dentro de nós. A gente não pode emprestar para o outro. Então, ali, no caso das 10 virgens, né, as prudentes não puderam ajudar as outras. Por quê? Porque elas, as prudentes, tinham lá armazenado, juntado ali o seu azeite para que pudessem acender lá, né? Então, elas puderam ser encaminhadas, né? Acender ali a luz, mas as outras não puderam ajudar as outras. E isso vai acontecer conosco se a gente não acender a nossa luz, se a gente não ali tiver esse entendimento que a gente precisa de acender, de crescer, de nos transformarmos. Vale-se, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora. É isso. A gente aqui pode juntar qual é o maior, o que a gente precisa, da boa vontade, né? E a gente pode aliar a boa vontade, a humildade e ao serviço, que é o combustível para que a gente possa acender a nossa luz. Então, se a gente tiver já dentro de nós isso, que é a boa vontade de trabalhar, de sermos humildes, a gente vai conseguir acender a nossa luz. Então, é importante isso. Então, a gente pode agradecer aos irmãos que nos iluminaram, que nos deram o exemplo, mas a gente precisa acender a nossa luz com trabalho, com humildade, tendo força de vontade. É primordial a nossa força de vontade. Sem a força de vontade, não adianta. Não adianta nada. A gente não vai conseguir juntar aí a humildade e a fraternidade para que a gente possa, o serviço, para a gente possa evoluir. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos, mas não ouvides a tua candeia, se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. É isso, como Públio Lentulus, ele ficou 25 anos, né? Como eu disse aqui, ao lado da Lívia, podendo lá também crescer e evoluir, mas não, ele ficou perdido dentro dele mesmo, aí perdido nos prazeres, na matéria, da matéria, nos prazeres mundanos, e depois ele foi ver o quanto tempo ele perdeu. Então, a gente pode se inspirar nessas pessoas que estão ao nosso lado, que Deus encaminha para que a gente possa lá elas possam ser um espelho, um exemplo para nós. Então, que a gente aproveite disso, mas somente nós podemos ter a força de vontade e a humildade e o serviço. Somente nós podemos trabalhar por nós mesmos. O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. Não adianta a gente estudar muito, ler muito, palestrar bastante, sermos excelentes, né, palestrantes, se a gente não modifica o nosso interior.
Então, é importante que sejamos seguidores do Evangelho, que a gente seja também um exemplo, não só na prática, mas não somente ali da boca para fora, mas interiormente. É preciso que a gente modifique lá dentro de nós, para que a gente possa ser um exemplo vivo, como Deus foi para nós. É claro que a gente tem um infinito para crescer aí, a gente não vai, né, vai demorar muito para a gente chegar aí um ser mais evoluído, impossível chegar como Jesus tal, mas é possível a gente evoluir, a gente crescer, mas é importante a gente entender isso. É a boa vontade que vai fazer, e depende somente da gente. A gente pode pegar o exemplo do outro, sim. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora cegueira nos próprios olhos. Eu falar da boca para fora, mas o que eu estou fazendo no meu caminhar? Eu estou lá sendo humilde, fraterno, eu estou pensando somente em mim, ou eu estou pensando também nos meus irmãos, eu estou estendendo as minhas mãos, eu estou me transformando, transformando as minhas más tendências. O que eu estou fazendo? Né? Porque não adianta só da boca para fora, né? Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. É preciso que eu faça nascer o reino de Deus dentro de mim. Então, essa é a nossa necessidade básica. E a gente se confunde quando a gente chega aqui, né? É muito supérfluo, pensando que nossas necessidades são materiais exclusivamente. Claro que a gente precisa do material, mas não é o primordial para a gente. É importante alimentar o nosso espírito de luz, de amor, e isso só acendendo a nossa luz interna, só conhecendo, realizando o autoconhecimento. Então, assim a gente vai acender, vai fazer brilhar, aí glorificar a Deus, criar o reino de Deus dentro de nós, acender a nossa própria luz, a nossa luz íntima. Podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Então, eu vivendo aí somente individualista, eu tendo aí outras concepções, dando importância mais à vida material, e vai fazer o quê? Eu me perder aí pelos caminhos da vida. E isso não vai me iluminar. Então, se eu estiver nesse caminho, eu estou completamente errado. Então, eu tenho que pensar o quê? Quanto mais maduro eu for, mais sede de iluminação eu terei. Então, eu tenho que pensar no meu realizar o autoconhecimento para que eu possa amadurecer em espírito e entender que eu não preciso de tantas coisas materiais, de supérfluo, eu não preciso disso. Eu posso viver lá equilibradamente e entendendo que eu estou aqui para amar, para criar a luz interna. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. É isso, irmãos. É importante a gente entender que a gente está aqui para criar, fazer resplandecer a nossa luz.
Sem ela, a gente não vai ter vida em abundância. Vamos chegar lá e vamos querer voltar quantas e quantas vezes possível para que a gente possa acender a nossa luz. Então vamos errar. E quando a gente tem escrito aqui, a luz, uma frase de Chico Xavier, a luz que acende em torno dos próprios passos pelo bem que praticas será seu advogado de defesa a qualquer tempo. Então, o Chico Xavier veio mostrar para a gente o que a gente faz, o que a gente acende de luz aí nos nossos passos, vai ser o nosso advogado lá quando a gente chegar na pátria aí maior, que é realmente o nosso destino, a nossa vida. Então, irmãos, é isso. O capítulo hoje foi longo, mas eu acho que ele fechou com chave de ouro para que a gente pudesse entender o sentido da vida, o porquê a gente estar aqui. Não é somente para cuidarmos da vida material. Não é, que a gente possa acordar para isso. E não adianta a gente estar lá trabalhando todo dia, lá no Irmão Benedito ou outro lugar, se a gente não entende a necessidade do autoconhecimento, se a gente não entende aí a necessidade da transformação íntima, a necessidade de resplandecer a nossa luz, que é nada mais, não é para aparecer para os homens, é para fazer glorificar a Deus, que os homens vejam Deus em nós, criando o reino de Deus dentro de nós, é sermos unos com o Pai. Se a gente cria o reino de Deus dentro de nós, seremos unos com o Pai. Isso é um caminho longo, muito longo, mas a gente pode já iniciá-lo aqui, porque a gente está nessa oportunidade, não importa quantos anos tenhamos, não importa, importa é a percepção, importa é a consciência, gritar dentro de nós, para a necessidade de autotransformação, de autoburilamento. Então é isso aqui, agradecendo a casa que me deu essa oportunidade de também falar um pouquinho para vocês. Desculpe aí se eu me estendi um pouco mais, mas o capítulo hoje foi bem longo e ele veio aqui fechar com chave de ouro aqui com esse tesouro, com essa pérola, que a gente possa aí, todos nós, realizarmos aí a reforma íntima, o autoconhecimento. Então, um beijo no coração de todos, muito feliz por ter participado desse trabalho. Agradeço aí a nossa irmã Bárbara, que criou aí esse estudo, essa reflexão. Eu confesso que no começo eu estava perdida, eu acho que claro que eu não sou nada, nem sonho ser um palestrante, mas eu acho que olhando lá meus vídeos antigos, eu acho que a gente pode melhorar, e eu acho que todos nós podemos estudar esse livro, essa coleção do Chico Xavier, que é o Fonte Viva, que é Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Vinhas de Luz, né? O outro livro agora falhou aqui a memória, gente. Mas é importante que estudemos, realizemos aí esse estudo para que a gente possa chegar um pouquinho mais perto do que Deus quer de nós, que é a nossa transformação, o nosso crescimento, a nossa evolução. E a gente pode, e a gente deve, a gente precisa de fazer isso para que a gente possa também ser um exemplo aí para a nossa família, para os nossos filhos, nossos netos. Um beijo no coração de todos e até a próxima. Fiquem com Deus, em paz. Uma ótima semana para todos.